Vamos retomar aqui do nosso ponto. Tá. Então, a gente parou falando da vertente europeia, digamos assim, a vertente dos historiadores que pensaram, que definiram que a história do Brasil começaria com a chegada dos portugueses aqui, né? Que era de comum também da história dessa época, vocês vão estudar isso em história, né? A história estava muito mais ligada aos povos com escrita, né? Quem não tinha escrita era considerado pré-histórico e tal. Então, isso ficou definido no Brasil como a nossa origem seria a origem europeia. Isso seria uma forma de ligar o Brasil à história da Europa, tá bom? Um pretenso modelo de sofisticação para a época. E isso vai começar, na prática, a se chocar com a realidade. Mais uma vez, volta a esse ponto. Nós somos um país muito miscigenado, né? Nessa época, estamos falando aí da segunda metade do século XIX, nós ainda temos as três grandes matrizes, né? Africana, indígena e portuguesa. Mas nós já estamos começando a ver a chegada de imigrantes, né, da Europa, italianos, espanhóis, alemães, né, para a lavoura do café. Então já está começando a chegar gente nova no Brasil, não é? Sírios libaneses também chegarão aí nesse momento. Está começando a chegar a galera nova. Então começa a se definir, principalmente dentro das escolas, das pouquíssimas escolas que se tem no Brasil, uma escola oficial, né? O Colégio Pedro II acaba sendo o ponto central de irradiação, dessa história oficial do Brasil. A história oficial do Brasil começa com os portugueses. Colonização do Brasil. Então, isso vai ser o ponto principal que se estuda até hoje, né? Hoje, claro, nós estudamos também a presença indígena, a presença africana, mas muito menos se comparado ao que a gente estuda, por exemplo, de história da Europa, né? Essas matrizes hoje, indígena e africana, são mais presentes na nossa escola, mas muito menos se comparado à vertente europeia. Bom, então surgem esses primeiros problemas. O problema aqui, pessoal, é o que a gente tinha discutido lá no início. A história, a sociologia, elas surgem, né, na Europa, a história se consolida também, não é à toa, no século XIX, né, para investigar o passado, para ver qual é o passado dos povos. Só que surge um problema, porque a sociologia, principalmente, esses estudos, eles são estudos da realidade europeia. Então, não são muito aplicáveis à realidade brasileira. Eu vou citar dois exemplos para vocês. Quando se proclama a República Brasileira, né, a gente já viu isso com o Conte, né, um pouquinho lá com o Conte, e que os nossos militares proclamadores da República são, em sua maioria, né, quase totalidade, positivistas, né, igual Conte. Só que o positivismo no Brasil, da década de 1880, 1890, ele é uma teoria, pessoal, alienígena, ou seja, de fora. Ele é uma teoria que não tem nada a ver com o Brasil. A gente já viu que o Conte, quando pensa aquela lei dos 3 estágios, ele pensa aquilo tendo como ponto de observação a sociedade europeia, né? Da evolução do teológico para o metafísico, para o positivo, científico. E aí ele diz que a sociedade europeia está no positivo científico, né? Está se ajeitando ali, está chegando ali. Mas aí quando você olha para o Brasil, o negócio fica esquisito.
Por quê? Onde colocar os indígenas? Ah, professor, teológico. Ótimo. Onde colocar os povos africanos? Ah, professor, teológico também, né? Beleza. E os brasileiros? Que copiavam, os portugueses, né? Os europeus. Os brancos. Que copiavam tudo da Europa. Mas aqui a gente não tinha ciência desenvolvida, meia dúzia de indústria, para não dizer que não tinha nada. Um país cuja educação era pouquíssima, né? Quase nula. O desenvolvimento intelectual era, né, menos sofisticado, a produção intelectual, né? Era bem menos sofisticada se comparada à Europa. E como é que a gente vai colocar essa galera? Onde está o Brasil aí? Está no metafísico ou está no positivo? Está para lá ou está para cá? Não é? Não é à toa que esses militares, eles acreditavam portadores da missão de empurrar o Brasil para frente, né? Numa evolução. Eles acreditavam que, proclamando a República, fariam isso. O positivismo ele defende o governo dos mais capazes do ponto de vista científico e intelectual. E quem os militares acham mais capazes do ponto de vista científico e intelectual? Eles mesmos. Não é à toa que o Deodoro da Fonseca e muitos militares queriam que os militares ficassem no poder ali no início da República, né? Tem toda uma confusão aí que vocês já viram em história, não ficou. Mas esse é o pensamento. Então reparem, quando a gente traz a ideia do Conde e coloca ela em cima da realidade brasileira, o negócio fica esquisito, não encaixa muito bem. Outro exemplo, segundo exemplo, vou trabalhar com o terceiro ainda, um segundo exemplo. Não é um segundo exemplo só. O segundo exemplo é o evolucionismo, né? O evolucionismo barra racismo. O racismo, que nasce na Europa nesse momento, se torna forte, vai dizer o seguinte, olha, a raça branca, ela é superior porque, pô, a gente criou ciência, filosofia, criamos tecnologia desenvolvida, a gente tem uma sociedade mais complexa, uma economia complexa. Aí você olha para os outros povos, não tem nada disso. Tudo atrasado. Olha, então isso quer dizer que do ponto de vista genético nós somos superiores, não é? Hoje em dia esse tipo de argumento caiu por terra, né? Já faz uns 100 anos já, né? Mas naquela época, na Europa do século XIX, esse comportamento, esse pensamento vigia. Então as pessoas realmente acreditavam. O Conde de Gobineau, que era um antropólogo, ele era embaixador da França aqui no Brasil, ele disparou para o Pedro II, né? Reza a lenda que ele teria dito, olha, o Brasil tem tudo para dar errado. Tem a preguiça do indígena, a melancolia do negro e a burrice do português. Misturou 3 raças. E para os racistas dessa época, a miscigenação era o pior de tudo, porque assim, você herda, digamos assim, do ponto de vista genético, o pior dos dois lados. E aí a gente retorna mais uma vez o ponto que a gente trabalhou lá no início. O Brasil é um país altamente miscigenado. E agora? Lascou. Como é que a gente vai evoluir? Racialmente. Pô, do ponto de vista intelectual, tá ruim. Tá ruim por quê? Porque somos pouco brancos, digamos assim. Então a gente tem que branquear a população. Né? Não é à toa que a gente vê que as políticas racistas do século XIX, virada para o século XX, é o quê? É o branqueamento da população. Vocês vão ouvir falar muito isso em história, né? Em sociologia também. Que é trazer aquele mundaréu de imigrantes para cá, dar para eles melhores condições e para o negro, nada de condição, zero condição. Por que branqueamento da raça? Porque supostamente o branco é superior. Então vai cruzando o branco, né? Cruzando é horrível se dizer, mas é o pensamento da época. Vai cruzando o branco com as outras populações e vai embranquecendo até o momento em que a gente embranquecer e legal, bonito, né? Isso não existe na prática, né? A gente sabe que não.
né? Mas se pensava assim na época. Então, olha só que complicado. Como é que a gente vai evoluir? Lembra do Euclides da Cunha lá no sertão, nos sertões, falando dos sertanejos aqui do interior de Canudos, aqui da Bahia? Que ele diz que a ó a palavra, sub-raça sertaneja vai desaparecer diante do avanço da civilização. Gente, isso é evolucionismo, positivismo na veia. E se pensava assim, né? Os pensadores do Brasil, os intelectuais brasileiros pensavam assim. Então, quando chega o século XX, os pensadores brasileiros olham para isso, olham para aquilo, olham para isso, e chegam à conclusão seguinte: sabe por que ninguém consegue interpretar qual é a realidade, qual é a identidade brasileira, ou qual é a história do Brasil? Porque a gente está utilizando uma régua errada. A gente está utilizando a régua europeia para entender a sociedade brasileira, que não é europeia, que não tem a mesma trajetória histórica. Né? Chega a ser óbvio para a gente hoje no século XXI. Mas no século XX era novidade. Que século XX é esse que eu estou falando? Dos modernistas lá, do movimento antropofágico, que vocês vão ver em literatura, vão ver em história, na semana de 22 de arte moderna. O que esses sujeitos, o que os antropofágicos falam? Olha, a gente vai devorar a contribuição que é significativa, é boa, ninguém está dizendo que tem que jogar no lixo a contribuição europeia. Só que a gente vai devorar e misturar com as outras contribuições de outras matrizes culturais, indígena e africana. Então é isso. Não é à toa que quem é que está pensando bastante nessa época aqui, que está falando das peculiaridades do ser brasileiro? O Sérgio Buarque de Holanda, né? Pai de Chico Buarque, lá em 1936, que lança As Raízes do Brasil, que ele vai dizer, olha, a gente está importando um monte de ideia que não serve para pensar a gente. O Gilberto Freire, também na década de 30, se eu não estou enganado, ele lança o Casagrande em Senzala em 33, que também ele vai dizer o quê? Que o ponto positivo do Brasil é a miscigenação. E não, olha que legal. Deixou de ser negativo para ser positivo. Então, esse é o nosso diferencial, a miscigenação. Era preciso pensar o Brasil a partir de novas interpretações que não aquelas da Europa, ok? O que tem de bom para a gente trazer, a gente traz. Mas é preciso pensar o Brasil a partir do Brasil. É preciso pensar as nossas características a partir da nossa história. E não como uma, abre aspas, corrupção. Né? Corrupção no sentido de corromper, de decadência. E não como uma corrupção da história europeia. Né? Isso é uma coisa que a gente ainda está, né, até hoje, tentando fazer. Né? Porque o Brasil, pelo fato de nascer de uma realidade colonial, apontam muitos pensadores, a elite brasileira está sempre apontando para fora, olhando para fora. Ah, não, vamos copiar quem? Vamos copiar a Europa, né? É só vocês lembrarem das grandes reformas urbanas na capital, do Rio de Janeiro, no início do século XX. Quem a gente quer copiar? A gente quer copiar Paris, né? Que na época era o sinônimo de sofisticação. E aí, a partir, né, da uma cada vez maior influência dos Estados Unidos, quem a gente quer copiar? Nós queremos copiar os Estados Unidos. Não, ele é um modelo para a gente quer chegar lá e tal. Nada errado com esses dois países, nada errado. Mas aqui, eles não são o Brasil. A realidade deles é diferente da nossa. Então há essa forma de se olhar para fora e acreditar que aquilo é o ideal, é uma forma de negar a realidade que aqui temos. E essa é a questão essencial para se entender o Brasil. Tá bom? Então, posto isso, nós vamos ficando por aqui, tá bom? Deixa eu